Olá, você está no canal Legião Cósmica. Deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu! Aperte os cintos. 5, 4, 3, 2, 1. O André avisa a gente quando for para começar, né, a transmissão, tá? Fala aí, pessoal que está acessando a Conexão Libertária, boa noite para todo mundo, saudações. Estamos aqui entrevistando o Newman e ele vai dar aqui a ilustre presença dele, já está conosco, né? E a gente vai começar conhecendo um pouco mais, né, sobre ele, sobre o canal dele, a história dele, né? Ele vai apresentar para a gente e a gente vai poder ter uma reflexão, né? Poder ter uma situação, né, de toda essa experiência, né? Então, Nilman, conta para a gente, inicialmente, se apresenta, por favor, né? E, enfim. Com certeza, cara. Eu agradeço aqui a oportunidade de ceder esse espaço, fico feliz em conversar com vocês. Pessoalmente, assim, eu tento hoje em dia não me definir de forma alguma na internet, sabe? Eu admiro algumas análises que alguns libertários fazem, alguns ANCAPs, acho que alguns acertam em muitos pontos, alguns erram em outras, mas, assim, eu tenho, no mínimo, um respeito mútuo pela tentativa de procurar a verdade em debates, em vídeos, algo que muitas vezes não acontece hoje em dia, né? E geralmente a propaganda ideológica se sobrepõe a qualquer procura pelo conhecimento ou tentativa de compreender a realidade. Mas eu estou já no YouTube há um bom tempo, há uns 3 anos já, e já trato às vezes de política, comecei falando mais de relacionamentos, mas depois que eu transmiti a mensagem sobre isso, eu comecei a falar de outro assunto que eu já havia estudado há bastante tempo, e algo bem ligado à tecnologia, que é algo que eu já trabalho acho que há mais de uma década já, né? Eu trabalhei fora do Brasil, no Vale do Silício, na Alemanha, hoje trabalho ainda um pouco com isso, com inteligência artificial, mais relacionado a sistemas de recomendação, né? Então, o que vocês estão vendo agora no YouTube, numa rede social que recomenda algo, é um engenheiro como eu que acaba programando esse tipo de mecanismo, né? Então, ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, eu meio que deixei de lado o anseio de se tornar um Mark Zuckerberg da vida para, pelo contrário, ir de uma posição ofensiva e tentar lutar contra o poder absoluto que essas empresas monopolistas acabam tendo hoje em dia, muito associado também ao próprio Estado, né? E é aí que eu acabo concordando algumas vezes com muitas análises libertárias. Mas, enfim, mais ou menos isso, né? De novo, agradeço aí a oportunidade de estar aqui e espero que a gente possa ter uma conversa interessante. Com certeza, né? Muito obrigado também por partilhar isso. Eu acho que é uma coisa que diz bastante a respeito da missão, né? Que é da visão que a gente tem, quanto algo que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Uma coisa que a gente precisa realizar, né? Que a gente precisa buscar, né? É muito interessante ter esse tipo de, enfim, de entendimento, né? De quais são as coisas que precisam ser corrigidas, quais são as coisas que vão trazer um benefício, quais são as coisas que estão trazendo um malefício, estão causando, né, impedimentos, muitas vezes, né, também para melhorar. Enfim, e nesse tópico que você mencionou, eu não tinha uma noção clara ainda, né, de exatamente até que ponto ia a sua experiência nesse ramo, e eu posso me identificar com isso. Eu acho que muita gente, né, que eu chamo de Arialimers, né, hoje a gente tem uma geração toda, né, que dentre aquelas pessoas que conseguiram ter uma educação adequada, que acabaram estudando tecnologia, hoje estão trabalhando nas grandes corporações, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Eu imagino. Sim, cara, você, nessa sua experiência, deve ter conhecido, né, ou participado, né, de negócio com grandes corporações, né? O que você aprendeu disso aí?
Sabe, a primeira das coisas é que eu vou agora uma resposta mais pessoal do que conselho profissional, né? Eu cheguei a trabalhar com empresas muito grandes, inclusive com o próprio Google, não dentro do Google, mesmo que eu já recebi certas ofertas e todo o resto, mas já trabalhei como, entre aspas, assim, consultor, né? Uma empresa que trabalha para o Google, assim dizendo, e outras empresas desse mesmo nível. Então, sim, eu entendo totalmente a cultura corporativa desses lugares, como eles pensam, como eles operam. O brasileiro não tem muita conexão com isso, não entende de verdade como que é essa realidade. Por exemplo, se eu chegar para um cara normal e falar assim, olha, na empresa que eu trabalhava lá, no Vale do Silício, a gente tinha uma geladeira enorme que podia beber o quanto a gente quisesse a qualquer hora. Tinha mesa de ping-pong, tinha, sabe, acho que já ouviram falar, pelo menos agora, né, das empresas que tentam entreter ao máximo os funcionários e todo o resto. Então, assim, é uma realidade que pro brasileiro médio é algo, às vezes, inconcebível, algo que nem faz noção. Mas, óbvio, essa é só uma das coisas. Tem um outro lado, ainda mais nefasto, das práticas que eles acabam, às vezes, cometendo, das associações com governos, com serviços de inteligência. E eu, há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava numa posição da minha vida que eu era muito jovem, gostava de uns caras, assim, que eram modelos para mim do que eu seria no futuro, de um cara muito rico. Só que aí, cara, eu comecei a fazer a retrospectiva da minha vida, comecei a analisar que, eu saí da periferia de São Paulo, eu, com muito esforço, com muito suor, consegui chegar em algum lugar e, cara, eu ainda sou brasileiro, eu vivo hoje num lugar que, assim, nós temos uma situação completamente desastrosa aqui. E quando eu tava naquele outro mundo, eu falava assim, cara, como assim? O que tá gerando toda essa diferença? O que tá gerando toda essa situação? E eu comecei a notar que essas empresas que eu tava trabalhando e ganhando muito dinheiro fazendo isso, elas contribuíam para criar um futuro que eu não queria viver. Que, assim, na base dos meus princípios mais importantes na minha vida, como o da verdade, da justiça, eu não podia continuar trabalhando com o que para mim é o demônio, cara. Sabe, e um desenvolvedor que estivesse na minha posição, se o cara não se cegar completamente e falar assim, só vou fazer aqui o meu trabalho, é impossível você continuar a fazer esse trabalho. E aí, cara, eu falei, não, eu não vou me submeter a isso, a salvação da minha alma, eu sou cristão, para mim isso é mais importante do que apenas ganhar dinheiro, e eu, assim dizendo, sacrifiquei uma carreira que eu podia ganhar muita grana, podia não precisar mais trabalhar depois dos 30 anos, mas eu não vou fazer algo do tipo, eu não vou escrever em termos do que eu acredito ser, mas assim, eu não vou ser uma pessoa imoral e errada só para ganhar dinheiro e ferrar o mundo inteiro, não é só o Brasil, só os Estados Unidos, né? Mas agora eu tô na posição meio que ofensiva, cara, porque eu já entendia o problema do que eram as redes sociais naquela época, mas eu não fazia noção que ia chegar no nível que tá agora, sabe? O poder que eles conseguiram nos últimos 2 anos lá nos Estados Unidos, com especialmente essa última eleição, foi uma coisa assustadora. O nível que eles estão conseguindo de influência, de chegar em congressista, em candidato à presidência e todo o resto, é uma coisa que eu honestamente subestimei alguns anos atrás. Então, para mim, o que mais me motiva nesse momento não é só nem a procura do dinheiro, é óbvio que isso é importante, mas eu cheguei num nível da minha vida que eu percebi que isso não é o que me leva adiante. Eu preciso de algo a mais, como você mencionou, e para mim isso é lutar contra esse mal. Tem muitos outros, né, coisas horrorosas no mundo, mas esse é o mal que eu consigo fazer alguma coisa. Perfeito, meu. Muito obrigado aí por compartilhar esse pensamento, essa experiência também, né? Tem uma outra pergunta também que vai um pouco nessa direção, mas a respeito das mídias, né? Qual é a perspectiva que você tem sobre a mudança de eixo que a gente tem, né, das notícias, né? Na forma como as pessoas recebem as notícias, em que antes a gente precisava, né, dos veículos, precisava não, ou as pessoas comuns só tinham, né, acesso aos grandes meios de comunicação, né, e agora a informação ela
parece que ela chega mais rápido às pessoas, né, de forma mais eficiente, mais barata, né, por meio das outras pessoas, né, do que pelos grandes veículos de comunicação. Como é que você vê essa mudança de eixo, né, de centralizado para um eixo descentralizado da informação? Então, assim, eu sou um cara das antigas da internet. Na minha época, a gente usava ICQ, o MSN já foi uma grande evolução para mim. Então, eu conheci uma internet que está morta hoje em dia e que a maioria das pessoas que utilizam hoje em dia não fazem nem ideia de como era. Naquela época existia uma real descentralização e muitos programadores, ativistas que dedicavam seu trabalho a exatamente isso. Dedicavam-se, por exemplo, ao próprio open source, a descentralização de informação, como você disse, mas a realidade ela foi mudando ao longo dos anos. Inclusive, muitos desses ativistas, muitos desses fundadores da internet começaram a se opor a alguns desenvolvimentos, como são aqueles ligados a grandes empresas de tecnologia, certo? Então, você pode pensar que hoje as coisas estão muito descentralizadas em relação à grande mídia, e óbvio, só pelo meio de comunicação, só pela própria tecnologia, vai em si ser mais descentralizada. A questão é, qual é o ponto de descentralização que nós temos? Né? Qual ponto nós temos de que uma pessoa normal pode falar alta a sua opinião e dizer ao mundo o que pensa e convencer outras pessoas? Pode parecer que hoje é algo muito possível, algo muito realizável, mas não é tanto assim e poderia ser muito mais. Só que o problema maior que nós temos agora é essa questão realmente do Big Tech, dessas mega corporações que detêm um poder muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Não é só uma questão de censurar a pessoa que eles querem, é uma questão de manipular os próprios algoritmos de recomendação, de recomendar aquilo que essas empresas querem. E assim sendo, eles têm um potencial de influenciar a percepção pública das pessoas, a opinião pública, de uma forma que nenhum veículo de mídia tinha no passado. De uma forma extremamente granular, extremamente perigosa, porque é uma manipulação, é uma influência que é exercida sobre as pessoas que é extremamente sutil. Fica evidente que alguns jornalistas, que você pega lá a TV estatal norte-coreana, você claramente vê uma tentativa propagandística. Agora, numa rede social, é algo extremamente sutil, é algo que é extremamente poderoso, porque eles estão fazendo essas recomendações, essas indicações às pessoas que usam, com base em muitas informações sobre nós. A TV estatal coreana não sabe se o cara que está vendo lá o vídeo dele é homem, é um cara que tem 30 anos, é alguém que tem tais opiniões e outra opinião. A TV não tem esse poder, o jornal não tem esse poder. Mas essas empresas de tecnologias têm. Então, assim sendo, é uma descentralização extremamente limitada, que, pelo contrário, eu acredito que a tendência é piorar cada vez mais para o outro lado, descentralizar cada vez mais a informação, e não é pela censura tão explícita, é pela diluição. O Facebook, o YouTube, ele não precisa nem banir alguns canais, ele só precisa diminuir a relevância, ele só precisa recomendar mais outros tipos de conteúdo, e assim, né, eles acabam sendo um editor indiretamente, né? Não é um editor real que vai lá e contrata jornalistas, mas eles aumentam um, tiram outro e jogam a mensagem que eles querem no mundo, que é efetivamente o mais importante para alguém que quer uma agenda política ou econômica. Entende? Entendo perfeitamente. Eu acho que, assim, quando a gente fala na descentralização da informação, né, é muito importante a gente fazer uma separação entre uma descentralização dos canais de comunicação, né, que realmente são muito mais descentralizados hoje, de uma descentralização do poder, né, que os canais de comunicação diferentes têm. Ou seja, nesse ponto de vista, a gente pode dizer que, né, esse poder dos canais de informação é maior hoje, é mais centralizado hoje, né?
é mais centralizado em poucos veículos de mídia, né? Enquanto que a gente tinha, de repente, há alguns anos, com as grandes companhias, talvez veículos nacionais, né? Pelo menos, né? E agora a gente tem, enfim, todas as contas pertencem às mesmas empresas internacionais, né? É literalmente isso, cara. Assim, eu acho que na cabeça das pessoas modernas, uma das coisas mais perigosas é a ideia da falsa liberdade. Da ideia que, nós estamos no ápice da civilização e que agora nós temos a liberdade de falar algo que na União Soviética jamais poderíamos falar. Só que não observa o outro lado, que é o que você trouxe. Por exemplo, as pessoas não consideram o YouTube um jornal, e realmente não é algo completamente diferente. Mas, no passado, existiam diferentes jornais, estações de rádio, diferentes canais de televisão, que em cada um deles existia, se não tivesse uma ditadura, né, uma certa independência em relação às opiniões. O Facebook, hoje em dia, o YouTube, todas essas empresas de tecnologias, elas, sim, acabam afetando, de uma forma, de novo, como eu disse, bem sutil, bem direta, o que é transmitido, por forma de recomendação, mas também sugerindo a ideologia que eles querem ser promulgada. Então, hoje em dia, todo mundo sabe que se você vai falar sobre determinados assuntos, o seu canal vai desaparecer. E se você ficar falando que tal movimento é fenomenal, outro movimento é fenomenal, você vai explodir. Então, eles, obviamente, acabam tendo, como uma única entidade, um poder de disseminação de valores, de, assim dizendo, influência na vida e opinião das pessoas que nenhum canal de televisão como a própria Globo teria no passado, né? Assim, é uma coisa global, realmente. Então, é muito mais perigoso e nefasto do que parece. Eu até recomendo, para quem quiser entender um pouco melhor, o livro do próprio Eric Schmidt, que foi o CEO do Google, e ele meio que deixa claro lá qual é a agenda do Google, como eles vão lidar com toda essa questão futuramente, e eles deixam lá explícito, claro, que olha, vai ter alguns lugares ao redor do mundo que as tradições locais vão ser completamente destruídas por conta da internet em si, das redes sociais. Óbvio, ele não vai mencionar o Google em específico, ele fala em termos gerais específicos, mas a gente sabe que é ligado à empresa que ele estava trabalhando. Então, assim, é algo extremamente perigoso para mim, muito mais do que as próprias antigas mídias, cara, porque assim, é triste você ter que no Brasil ter que conhecer um político para conseguir fazer uma estação de rádio. Sim, é lamentável, mas no mínimo é algo escancarado, você entende? No mínimo é algo que as pessoas compreendem que existe muito provavelmente uma manipulação por trás. Agora, as redes sociais, elas enganam muito bem, especialmente com influenciadores que se colocam como sendo seu amigo, que se colocam como sendo indivíduos e não entidades corporativas. E essa confusão na cabeça das pessoas é algo que tem um poder persuasivo absurdo. Perfeito. Então, ainda nessa linha, eu queria te perguntar sobre o enviesamento dessas grandes corporações, né? E se você, pelo que a gente pode entender até agora, há de fato um enviesamento, né? Mas se há um enviesamento, por que haveria um enviesamento comum entre Google e Facebook, por exemplo? Uhum. Sim. Em algumas ações que eles já fizeram, eles agem como um cartel, assim dizendo, sabe? Eles agem de forma conjunta, eles não agem de forma separada aí. Assim, no Vale do Silício mesmo, é bem comum ter uma certa conexão entre os próprios funcionários. Então, uma hora eu trabalho no Google, depois eu vou pro Facebook, e você leva os valores daquela empresa para lá. Se você vê um podcast chamado All In Podcast, que é apresentado pelo Chamath Palihapitiya, pelo Jason e vários venture capitalists lá do Vale do Silício, eles falam que, para eles, uma das principais razões por trás dessa questão ideológica são os próprios funcionários, que acabam ameaçando de que, se você não banir certa pessoa, a gente vai se demitir, igual foi o caso lá do Joe Rogan e o Spotify, né? O próprio Google, pouco brasileiro ficou sabendo disso, teve lá um sindicato dos trabalhadores do Google, que não inclui terceirizados, só os caras que trabalham realmente lá acho que até inclui alguns terceirizados, mas não é youtuber, não é pessoa que usa o Google como plataforma. Enfim, o tal sindicato do Google fez lá uma carta aberta
pedindo mais censura, basicamente. Foram lá no Twitter deles, chegaram e falaram isso. Então, eu não sei dizer se é realmente os funcionários ou se os funcionários são influenciados pela empresa a agirem dessa forma, porque as startups, as empresas de tecnologias lá no Vale do Silício, cara, chega a ser um culto em alguns casos. Tem uma em específico que chama Buffer, que teve até um expose sobre isso. É um troço absurdo, cara. Parece realmente uma questão de um mini culto. Eles conseguem exercer uma influência psicológica nos funcionários que é assustador o negócio. E eu posso falar porque eu já trabalhei nesses lugares, não me orgulho disso, mas já até contribuí para isso, né? A questão da cerveja que eu falei, tem a curva de Balmer que eles falam, né? Então, é a quantidade exata de cervejas para que o seu programador seja o mais produtivo possível. E eles deixam a cerveja exatamente com esse propósito, não para o cara se divertir. Então, assim, eu não sei dizer exatamente se são todos os funcionários que têm essa ideologia, ou se eles são meio que, né, estimulados, influenciados, porque, como eu disse, cara, é complicado, é como se fosse um mini culto que existe nessas empresas e eu realmente tendo a pensar que é dessa forma. E é algo meio que comum, né? Como eu disse, eles acabam indo de uma empresa para outra. O Vale do Silício, de forma geral, lá em São Francisco, é um lugar que tem aquela mesma ideologia, é uma ideologia bem progressista, uma ideologia bem ligada às questões de minorias e todo o resto, que funciona muito bem pro estágio de desenvolvimento do capital dessas empresas. Então, assim, eu acho que são vários os fatores, não acho que é só uma coisa isolada. Tem também o ADL lá, o Anti-Defamation League, e outras organizações do tipo que também ficam puxando, como o Sleeping Giants e todo o resto, mas, assim, eu acho que é tudo unido, não é só uma única razão. E essa é a questão do poder. As pessoas na direita, alguns libertários, acham que é só um presidente, que é só um CEO, mas não é, né? A questão da influência, da hegemonia ideológica que existe, ela se manifesta em inúmeras esferas da realidade. Ela se manifesta na cultura, ela se manifesta nas universidades, na igreja, na política e, às vezes, até no próprio exército. Então, esse é o ponto que a gente chegou. Então, acho que não faz tanto sentido a gente querer achar só uma razão, porque são várias mesmo. Muito obrigado. Então, entendo. Bom, a gente muitas vezes fala aqui sobre o controle institucional que é exercido, né? E eu acho que isso se enquadra muito bem nesse framework. Agora, a gente tem analisado o surgimento de alguns grupos que, não sei, pregam às vezes um estilo de vida diferente ou uma filosofia diferente, né? Às vezes até parece, né, que eles estão direcionados a coisas específicas da vida, como é o caso dos MGTOWs e dos NoFaps, né? O movimento NoFap. Você acha que o surgimento dessas formas de pensar, dessas manifestações culturais ou manifestações intelectuais, se é que a gente pode chamar assim, não sei, né? Está relacionado com alguma transformação, né, que está sendo orquestrada? Olha, eu não vou chegar ao ponto de falar que uma transformação é realmente orquestrada necessariamente por apenas uma outra pessoa. Eu acho que é um desenvolvimento bem sistêmico que está ocorrendo, uma mudança muito forte. E quando você fala assim, dos MGTOWs, do NoFap e todo o resto, eu acho que no fundo, e eu cheguei a conhecer vários deles, hoje em dia alguns deles não gostam de mim, porque eu também fiz uma crítica a alguns deles, que chegaram a falar que, vamos pegar o dinheiro do Estado para, né, usar com mulheres da vida. Eu não acho isso legal, né? Mulheres da vida não, mas bonecas sexuais, todo esse papo, assim, um papo bem, bem estranho. Então, alguns não gostam de mim, mas eu acho que, no fundo, eles estão tentando reagir a uma sociedade completamente quebrada, né? Que, especialmente para homens hoje em dia, se torna realmente hostil no aspecto do casamento, dos relacionamentos. É uma realidade que existem inúmeras leis que podem realmente ferrar com a vida de um marido que acaba se divorciando e todo o resto. E eu nem vou entrar muito em detalhe das inúmeras razões pelas quais eles talvez pensem dessa forma, mas eu vejo, de forma geral, como uma reação a muitos desenvolvimentos que não incluem muitas parcelas dos homens, né?
Os NoFapers, né, eu acho que é algo um pouco mais específico, não digo que é necessariamente ligado aos MGTOWs, nem nada disso. Eu acho que, no fundo, é também uma resposta a um uso exacerbado da pornografia que se deu desde o início da internet no começo lá dos anos 2000 e pouco, né? Eu acho que as pessoas subestimam o quanto isso mudou a mente dos homens, de uma forma até meio que negativa também. Talvez os próprios MGTOWs sejam também uma reação a essa cultura extremamente ligada à pornografia, mas eu acho que a questão da sexualidade presente na internet, né, do elemento do pornográfico, chegou num limite, chegou num ponto que não dava mais, entendeu? Alguns caras que eu recebo relatos, eles me descrevem quanto que eles não estavam mais vivendo, que ficavam realmente viciados ao ponto de, né, se masturbar 10 vezes num único dia. Então, eu acho que o NoFap, ele é, de novo, assim, uma tentativa de responder a um mundo quebrado, a uma cultura quebrada, a uma própria forma de se relacionar com o outro sexo, o mesmo sexo, né, totalmente quebrada. E, infelizmente, as análises na grande mídia, elas se limitam muito a movimento de ódio. Teve gente aí que falou que fazer NoFap é você ser fascista, literalmente. Lá chegou uma psicóloga na Associação Americana de Psicologia, ficou falando isso. Então tem, obviamente, uma demonização, mas no fundo são homens quebrados, às vezes frustrados, que enxergam muitos problemas que não conseguem lidar e tentam achar uma resposta como MGTOW, NoFap, Red Pill, PUA, enfim. Ao mesmo tempo a gente tem uma ascensão forte, né, de uma expressão nova do feminismo, uma expressão, enfim, completamente, né, progressista, né? Sim. Sim. E parece, né, que há uma certa dicotomia, né, entre MGTOW e feminismo. Então você acha que, enfim, essas coisas são ocidentais, são, enfim, talvez, enfim, efeitos colaterais, talvez, quem sabe, né? Eu acho que, assim, muita gente compara o MGTOW com o feminismo, mas eu não acho que é uma comparação que faz sentido, mesmo eu sendo, assim, perseguido por MGTOWs que me detestam. Mas eu sou honesto, eu não acho que é a mesma coisa. Você vê alguma manifestação política do MGTOW? Não. Você vê os MGTOWs lá no Congresso, tem a bancada dos MGTOWs? Não. Você vê os MGTOWs organizando protestos? Não. Acho que teve um ou outro que se tornou piada na internet. Não. Infelizmente não, eu acho. Não sei. Assim, não tem uma... Se você é MGTOW e está insatisfeito com a minha opinião, né, está convidado também para ser entrevistado. Mas assim, sobre esse ponto, cara, eu acho que é importante ressaltar que a cultura atual, ela realmente cria esse conflito entre os dois lados. Isso é real, entendeu? Eu não sei até que ponto isso é arquitetado, se é uma operação psicológica, eu não sei, mas a gente vê no discurso das mulheres em si, né, que chegam a ponto de falar todo homem é lixo. Bom, se um cara escuta isso, qual vai ser a resposta dele, entendeu? Assim, é uma coisa que gera outra coisa, e uma resposta no mesmo tipo de ataque. Então, eu não acho que é a mesma coisa que o feminismo, mas pode ser uma reação que, para alguns, acaba sendo um pouco infantil, e eles ficam querendo xingar a feminista, ficar atacando, que para mim é algo que não acrescenta muita coisa, mas eu vejo que alguns caras só querem viver a vida deles em paz, entendeu? Isolados de tudo isso, focados na carreira, focados em fazer uma vocação, e nesse aspecto eu não tenho do que criticar os caras. Tem um que, por exemplo, acho que é Iago o nome dele, né, que é o padre MGTOW e todo o resto. Como eu vou criticar um cara desse? Ele tá lá fazendo o trabalho dele, ele tá ajudando pessoas e não ficando enchendo o saco das mulheres, toda mulher que aparece na frente dele, por que você vai criticar o cara, né? Então eu acho que alguns ataques que fizeram aos MGTOWs são desnecessários, porque no fundo são rapazes que simplesmente não querem mais lidar com isso, sabe? E podem, sob uma perspectiva cristã, viver uma vida correta, entendeu? Não precisa ficar imerso na promiscuidade, indo atrás de prostitutas e nada disso. O cara pode simplesmente viver no celibato, se ele quiser, e não se jogar no hedonismo. E a maioria que eu conheci, assim, acaba escolhendo isso, acaba vivendo uma vida bem estoica. Então eu não tenho o que criticar os caras. Acho que muitas das críticas são realmente bem
descabidas. Lógico, alguns acabam levando ao extremo, como eu disse, ficar xingando mulher, que pra mim isso é retardado, cara. Isso aí é baixeza, não leva a lugar algum e só faz o cara perder tempo. Mas, né, tem esse outro lado também. Bom, falando em polêmica, a gente sabe que você é um cara que esteve envolvido em algumas polêmicas, né? Mas eu não quero saber os detalhes dessas polêmicas aqui, eu acho que não convém ao espaço. Sim, o que você acha que você possui de qualidade, né, que te ajudou a lidar com esses assuntos? Diz polêmica ou alguma coisa que eu falo na internet? Assim, quando você se viu em algumas ocasiões, né, atacado, né, por conta de alguma polêmica, quais foram as qualidades suas, né, que te ajudaram a contornar a situação ou até mesmo a aguentar a situação? Bom, eu sou bem sincero, eu sou honesto, assim, eu na verdade não tenho certas qualidades para lidar com isso, e é por isso que hoje em dia eu tento evitar a treta, assim, é difícil, porque eu sou uma pessoa muito colérica, é minha personalidade, dessa forma, não consigo ver uma estupidez, uma imbecilidade e ficar quieto, é difícil, é minha característica própria, e ao mesmo tempo, né, em relação a essas tretas e todo o resto, é um troço que é difícil eu me conter. Entende? Se é na cara a cara, é diferente. Agora na internet é uma outra questão, porque é fácil fazer um vídeo e todo o resto. Então, cada vez mais eu tento me distanciar. E eu só vou fazer uma crítica, um comentário, quando eu vejo que é um troço que, assim, é perigoso, não para mim, mas para as pessoas que estão me escutando, que estão na internet. E aí é aquela questão, eu não faço por mim, eu não faço para tentar farmar view, para ficar enchendo o saco de um cara, mas realmente para tentar mostrar a verdade às pessoas, e é uma verdade que, no meu ver, se torna algo importante de falar. Igual recentemente, né, eu fiz uma crítica a Letícia Chiraquim, né, ela chegou e ficou falando lá que o TikTok não devia ser banido da Itália, mesmo que foi associada lá uma morte de uma criança que tirou a própria vida, vou tentar aqui silenciar por conta do algoritmo, e foi algo que aconteceu por conta do TikTok. Ela falou, porque é igual uma piscina, você não tem como culpar o TikTok, a culpa é toda dos pais. Eu falei, opa, não é bem assim, pelo amor de Deus. Né, eu falo com meus inscritos aí sobre isso já há uns 2 anos, cara, e é uma situação muito complicada. O TikTok tem um algoritmo extremamente agressivo. Mas é uma coisa engraçada, né, porque eles têm uma responsabilização seletiva, né? Eu lembro que quando estava tratando, né, de uma tragédia que aconteceu na escola, eu até mencionei isso em outra entrevista aqui, no massacre de Suzano, né? Um rapaz com uma opinião provavelmente parecida com a dessa moça que você mencionou, não aceitava, né, não admitia, né, a culpabilização, né, do atirador, quando o atirador é menor de idade, o atirador que está matando as crianças no colégio, né? Então a culpabilização é uma coisa muito seletiva, né? Então quando o cara é um atirador que está matando crianças, ele não pode ser responsabilizado. Isso é culpa das armas, é culpa da cultura de ódio, é culpa, não sei, do Bolsonaro, não sei. Mas quando uma plataforma, né, que cria todo um ambiente, né, toda uma cultura, né, que induz as pessoas a uma certa coisa e tal, e é nocivo, né? Então a culpabilização é dos pais que nem sabiam que a criança estava ali no TikTok. É uma coisa assim. Eu digo assim, eu acho que é falta de uma ponderação, entende? Eu entendo, eu também acho que é uma falta de um conhecimento sobre como funcionam esses algoritmos, essas empresas, porque no caso, por exemplo, de Suzano, né, cara, eu acho que foi o ápice do que o algoritmo do Facebook, sendo completamente desregrado, pode fazer. Eu acho que aquele caso foi literalmente um produto de algoritmos, assim como às vezes outros, entende? E a realidade é a seguinte, cara, como que você vai parar isso? É um monstro que essas empresas, primeiro, elas não estão tão interessadas em parar, mas segundo, quando acontece, como você disse, geralmente vão ficar falando o quê? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do discurso de ódio. E assim, são termos extremamente levianos que não descrevem a realidade concreta das coisas, que às vezes não descrevem absolutamente nada e que ignoram o real problema por trás, que é o quê? São empresas que estão
literalmente induzindo certos comportamentos, induzindo a certas ideias que são, às vezes, extremamente perigosas. Então, é aquela situação, cara, uma televisão, ela não seria responsabilizada por algo do tipo, por quê? Porque uma televisão não tem essa capacidade de influência e de moldar o comportamento de uma pessoa que uma rede social tem. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender cada vez mais, sabe? O que as redes sociais fazem no teu cérebro é algo muito pior do que vocês imaginam, é algo muito mais sério, é algo muito mais invasivo. E quando as pessoas começarem a entender isso, talvez, né, a gente comece a ter uma discussão séria. Mas até agora, querer comparar com uma piscina não faz sentido, porque o TikTok é uma roleta russa, né? Você dá o TikTok para uma pessoa, você não sabe para onde aquele algoritmo pode te levar, e às vezes pode te levar para um conteúdo de uma pessoa se erotizando, ou às vezes um conteúdo que é violento, às vezes um conteúdo que é perigoso. Então, assim, é algo completamente arbitrário, que não tem como um pai realmente comensurar a dimensão do perigo no primeiro momento. A gente tem 2 casos famosos aqui no Brasil de crimes que foram cometidos que são associados a jogos eletrônicos, né? Como o primeiro deles é o caso do atirador no cinema em São Paulo, né? Que matou pessoas, considerado um random shooter, né? Porque o cara que atira, ninguém está esperando, não tem um alvo específico em mente, né? Uma coisa complicada, né? E isso foi comparado a uma cena do jogo do Doom, em que havia, né, um tiroteio dentro de uma sala de cinema, né? O outro caso é o caso de um rapaz, menor de idade, ainda, inclusive, que parecia, segundo a perícia, né, ter um certo transtorno e era influenciado pela temática, né, pelo background da história do personagem do jogo do Assassin's Creed. Então, são 2 casos curiosos em que a gente vê as pessoas não tardam em culpabilizar a violência dos jogos, né? Isso, inclusive, trouxe uma regulamentação muito grande por parte do Estado, né, para aumentar, né, a faixa etária de comercialização desses jogos. Bom, enfim, você acha que dá para a gente fazer essa analogia entre o que as redes sociais fazem e a influência que os jogos eletrônicos têm na ação das pessoas? Olha, os jogos, eu não vou falar que todos eles são ingênuos, porque não são. Tem alguns jogos que eu não recomendo para nenhuma criança jogar. Por exemplo, eu estava falando com uma pessoa muito próxima a mim, que tem um irmãozinho pequeno e queria começar a jogar jogos. Os garotinhos, os amigos dele jogam Fortnite e todo o resto. E ela falou, o que você acha do Fortnite? Eu falei, olha, Fortnite não é um jogo muito interessante. Inclusive, acho que tem até um processo que um pai abriu por conta do vício que deixou no filho dele. Ele passou horas e horas e horas jogando, e tem toda a elaboração dos gráficos, do cenário, da gamificação em si, de prêmios, de scores, de levels e todo o resto. Tudo isso gera, né, uma influência na psique de uma criança que é muito considerável, e eu tomaria, assim, muito cuidado com alguns desses jogos. Agora, o jogo, ele não tem acesso em muitos casos, em alguns também tem. A Valorant, por exemplo, é uma empresa que pega muitos dados das pessoas, mas o jogo, de forma geral, especialmente os mais antigos, eles não têm acesso a tantos dados teus. E não teriam também tanto interesse, a não ser que tivesse uma organização governamental por trás disso. Porque, assim, a empresa de tecnologia, ela ganha dinheiro com o anúncio que mostra pra você. Quanto mais relevante o anúncio, maior, né, o ganho a longo prazo, porque se só mostra anúncio imbecil para você não vai gostar daquilo, a marca não vai ter um valor extraído com aquilo, não vai ter uma taxa de conversão, nem nada disso. Então, o jogo, ele se baseia no pagamento, né, de, sei lá, R$10 para você jogar lá um jogo na Steam. O YouTube, o Facebook, o Twitter ganham dinheiro com anúncios, ganham dinheiro com base na recomendação que fazem de ti, e por conta disso, tem o interesse em captar essas informações, e por conta dessas recomendações, por conta dessas pequenas influências que fazem pouco a pouco todo santo dia, tem uma influência no seu comportamento que um jogo não tem. Óbvio, se eles quisessem, né, num estúdio moldar certos comportamentos, até que eles conseguiriam fazer isso. Eu acho que tem alguns estúdios indo para esse lado, jogando certas mensagens políticas bem sutilmente,
né, induzindo a certos tipos de comportamento. Eu acho que existe, eu não vou entrar na conspiração de simbolismo esotérico que a gente podia chegar, e eu não vou fazer isso porque aí é um outro papo, muito especulativo, assim dizendo, mas, assim, não tem muito interesse por parte da empresa de jogos, porque elas não ganham milhões, trilhões, bilhões com base na forma de receita do Facebook. É aquela questão, se você não está pagando, os seus dados, então, é a forma como você paga. Se o Facebook é de graça, eles estão fazendo dinheiro contigo de uma forma ou de outra, né? Então, os jogos não são assim. Muitos não são, pelo menos, né? Mas tem que tomar, sim, cuidado. Como eu disse, o Fortnite é um deles e os da Valorant também é para tomar cuidado. Tudo que é empresa chinesa, pessoal, toma cuidado, tá? Muito cuidado. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito. Bom, uma pergunta rápida aqui agora, talvez, penso que seja rápida, né? Que sugestão de leitura que você tem para o pessoal que está te acompanhando. Sugestão de leitura? Cara, é muita coisa. Eu vou falar que, assim, para quem é libertário, para quem é anarcocapitalista, um livro muito interessante é os do Carol Quigley. Um deles se chama Tragedy and Hope. Não tem em português, só em inglês, eu acho. E é uma leitura bem extensa. Eu acho que tem mais de 1000 páginas. Um livro que vai fazer você entender o que é os Estados Unidos, o que é a atual, entre aspas, ordem mundial, e não é conspiração, eu digo de quem acaba liderando muitas das coisas que acontecem. Acho que é um livro muito interessante. Tem também o Anglo-American Establishment, que é melhor ainda. O Quigley só publicou isso após a morte. Eu, honestamente, nunca vi um brasileiro falar sobre isso. O Olavo de Carvalho só tocou nesse autor, nunca vi ele falar extensivamente sobre ele, não sei se tem alguma aula, mas eu nunca acabei vendo nada no YouTube, nem nada disso, nem nas aulas do tal coffee dele e tal, nunca consegui achar ninguém no Brasil falando sobre esse cara, e a análise dele é fenomenal, porque muitos caras acham que os Estados Unidos são ápice do capitalismo e todo o resto, e não entendem o que está por trás, não entendem o estatismo que está por trás dessas megacorporações que estão aqui, não entendem como eles influenciaram ao redor do mundo. Outra leitura interessante que eu faço até com meus alunos, essa que é uma leitura que tem que tomar cuidado, é o do David Irving, né? E assim, tem que tomar cuidado porque ele exagera um pouco às vezes, ele já foi até acusado de, às vezes, vir com teoria da conspiração. Eu acho que às vezes exageram também para tentar difamar o trabalho dele, mas ele explica, por exemplo, como que o capital de Wall Street influenciou a Revolução Bolchevique, influenciou o próprio bigodinho austríaco, né, lá na Alemanha, como pessoas como Henry Ford ganharam com os dois lados da guerra, né, isso acho que é quase inegável até para a mídia progressista, sim. O Henry Ford foi um cara que foi o ápice do ancapismo. O cara conseguiu ganhar dinheiro tanto com o Hitler quanto com o lado americano. Enfim, são livros interessantes para demonstrar como muito do que acontece na política não é um burocrata estatal que está fazendo algo que ele necessariamente acha ser o melhor, né? Muitas vezes tem o dinheiro sujo por trás. E um outro livro que eu finalizaria é o Império do Antônio Negri, que é assim um marxista, mas que descreve essa situação da ONU, das organizações supranacionais de uma forma que muito brasileiro não entende ainda, que acha que o maior poder que existe na sociedade é o Estado, e não enxergam que isso muda cada vez mais e a tendência é realmente o enfraquecimento quase que completo do Estado em si. Muito obrigado pelas sugestões. Vamos ver agora para a próxima questão, que é basicamente o seguinte: vocês consideram uma pessoa conservadora, certo? Eu? Ou não? Não, eu me considero uma pessoa mais ligada à tradição do que o conservadorismo como um conceito que os brasileiros usam, especialmente conservador liberal. Para mim isso é uma aberração e eu não me associo a isso. Entendi. Então você é uma pessoa que defende a tradição, digamos, né? Eu tento, no mínimo, fazer isso. Sim. De que forma você acha que isso se distancia de uma noção brasileira de conservadorismo? O conservador brasileiro típico, ele é
é extremamente influenciado, primeiro, por um liberalismo bem forte, e quando ele é colocado numa posição de realmente ter que enxergar o mal que o liberalismo faz nas ações políticas dele, ele não consegue admitir isso e tenta culpar um agente externo como o marxismo cultural, o gramicismo, muitas vezes colocado como um fantoche de uma forma muito simplificada. Mas não só. O conservador liberal, às vezes, ele tem a tendência a fazer o quê também? A simplesmente fazer as mesmas coisas que os progressistas fizeram há 20 anos atrás, né? Então ele aceita muitas das premissas que a esquerda estava lutando há 20 anos atrás, né? Nem a esquerda em si, eu digo a esquerda que o pessoal fala como sendo pequeno burguesa, né? Então, PSOL e todo o resto. Você vê que hoje em dia tem o tal dos gays a favor do Bolsonaro. Eu não estou aqui criticando os gays nem nada disso, mas é para demonstrar como que eles cedem cada vez mais. E uma das razões para mim é que eles não têm um conteúdo essencialmente positivo em relação a isso. Como eu disse, o liberalismo deles em si acaba corrompendo a análise que muitos deles fazem, né? Então eu não acho isso certo. Não só, a gente vê também algumas figuras que são oportunistas, né, que se associam a certos nomes para fazer dinheiro, para vender curso, para fazer super lives, para ser eleito. E, cara, eu teria vergonha de me associar a algumas dessas figuras que são extremamente oportunistas, extremamente nocivas ao povo e estão um pouco ligando para nós, né? Então eu prefiro me distanciar disso, eu tento seguir a tradição católica o máximo que eu consigo, né, tendo as minhas limitações, sendo um mero sujeito moderno, mas assim, eu não acho que a resposta está em ficar levando a sério alguém como muitos dos autores anglo-saxônicos descreveram. É também uma tendência, né, desses mesmos conservadores liberais em ficar endeusando os Estados Unidos, a Inglaterra, figuras como Churchill, figuras como a Thatcher, sem entender que é um contexto completamente diferente do nosso aqui no Brasil, sem entender que a nossa cultura, as nossas raízes lusitanas jamais serão compatíveis com esse tipo de mentalidade, sem levar em consideração muitas ações nefastas que esses países exerceram no nosso país, né? E óbvio, às vezes eles nos ajudaram, mas às vezes eles também nos ferraram e muito. Então eu acho que é uma caricatura muito ideológica que alguns têm. E não é uma coisa que se desenvolveu só hoje, é algo que está presente em certos segmentos da elite brasileira há bastante tempo, em tentar associar o conservadorismo com um certo liberalismo que acaba gerando muitos dos problemas que eles reclamam, né? Então, ai, gente do céu, eu não sei por que as mulheres feministas estão agindo dessa forma, ignorando que o que, em primeiro lugar, deu o pontapé inicial para tal emancipação feminina foi em si o liberalismo, né? Não foi uma conspiração comunista lá em 1800 e pouco, foi o liberalismo que introduziu as mulheres no mercado de trabalho. Então essa é uma das razões, entre inúmeras outras, pela qual me distancio do conservadorismo liberal, e eu tento, primeiro, pensar de forma independente, mas seguindo a tradição em si, muito mais do que apenas figuras que eu não consigo ver uma relação com a nossa história aqui no Brasil. É curioso você ter comentado isso, né? Eu conheço, enfim, um conservador, digamos, né? Que é de outro país, né? País hispânico, né? E ele tem referências muito mais centradas nos conflitos, né, com a Inglaterra, né? Porque ele é argentino, né? Então ele vê a Inglaterra muito mais como um inimigo do que como uma referência, né? Do conservadorismo, alguma coisa do tipo. Então você vê que a perspectiva brasileira pode ser bastante uma perspectiva de gueto, né? Diferente, né? Então realmente é uma coisa que vale a pena, né? Você tentar buscar outras perspectivas, né? Vamos, por sinal aí, pessoal, convido todo mundo para ler um pouco mais dos Escolásticos Tardios da Escola de Salamanca. É uma literatura assim, pouco explorada, né? Pouco conhecida. Vale tanto para libertário quanto para conservador aí. Para tradicionalista também, que não se considera conservador, também está valendo.
Cara, eu acho que o que você falou é muito importante. O brasileiro, exatamente pela nossa deficiência na educação, desconhece muitos acontecimentos históricos. E quando acaba conhecendo, é de uma forma caricaturada, exagerada, manipulada. Então, assim, quando a gente escuta falar no que os Estados Unidos fez no Brasil, né, geralmente ou é a exaltação feita pelos conservadores liberais ou por parte da esquerda que tentam falar que, nossa, se não fossem os Estados Unidos, nós teríamos aqui o melhor país do mundo e que a União Soviética era a coisa mais pura e correta do mundo. Também não é assim, né? E a realidade é que os Estados Unidos também interferiu muito no nosso país de uma forma muito nefasta. Se a gente for ver o conceito de guerra híbrida, que cada vez mais é o que acontece ao redor do mundo, a gente fica vendo que a interferência que eles exercem até hoje no Brasil é um troço que para mim é inaceitável, né? A gente vê muitos acontecimentos políticos atuais aí, talvez até o impeachment da Dilma, impeachment possível do Bolsonaro, são muito ligados a isso, né? Não estou falando que é a única influência, mas é uma delas. Então, eu não entendo a exaltação que fazem desses países, especialmente agora, né? Com Biden, com os caras lá no Capitólio, tudo caindo aos pedaços, eu fico realmente perguntando como é que enxergam nos Estados Unidos um modelo de país, né? Democracia liberal gera isso, é isso que vocês querem? Eu pensaria o contrário. Entendo. Bom, eu perguntei para você sobre a diferença, né, entre o conservadorismo e o prezar pela tradição, né? E agora eu te pergunto, né, qual a diferença, o que te afasta, né, de um pensamento libertário, basicamente? Olha, o pensamento libertário para mim, primeiro, é algo muito muito diverso, né? Tem muitas pessoas que pensam totalmente diferente umas das outras. Então, comparar o Paulo Cogos com como é o nome dele? Aquele rapaz que tem uma barba grande e não é o Peter, é o... Esqueci o nome dele. Aquele rapaz que fala bastante de Kant, esqueci o nome dele. Enfim, muitas vertentes existem do próprio libertarianismo e anarcapitalismo brasileiro. Então é difícil chegar e falar de uma forma íntegra. Mas para mim, de forma geral, o que me afasta muitas vezes é a falta de tato, a falta de percepção de como muito das empresas que são defendidas por esses caras não são efeitos do livre mercado inocente que ajuda as pessoas, né? Quando eu, por exemplo, trabalhei no Vale do Silício, eu sei como funciona o crescimento dessas empresas. Eu trabalhei numa empresa que, quando eu cheguei, eu tinha 5 funcionários. E depois de inúmeras séries de investimento, a gente passou dos 200. Hoje em dia, eu sei lá quantos tem lá. Então, eu vi como funcionam esses rounds de investimento, como que uma pessoa consegue crescer o seu negócio naquele hub. E, para mim, é nítido que não é uma questão apenas de mérito, apenas de alocação correta de recursos na melhor empresa possível, e pelo contrário, existe uma associação muito forte com governos, com, como eu disse, agências de segurança americanas, às vezes britânicas, que honestamente influenciam e muito nessas empresas. O brasileiro não tem noção disso. Eu não sei se é por desonestidade dos jornalistas ou se é por ignorância, mas é assustador o que o Google faz junto com a CIA, junto com a NSA. Você procura um projeto chamado Project Jigsaw, né? Jigsaw, e você vai ver o que eu estou falando aqui, cara. É um think tank político do próprio Google, que é uma das maiores armas da guerra híbrida que acontece ao redor do mundo. Eles interferiram, inclusive no próprio Irã, tentaram usar esse projeto para tirar o Assad do poder. Então, assim, é uma força muito ligada ao Estado que muitos libertários acabam criticando. Então, por conta disso, eu falo, ora, não é o Estado que vocês não gostam? Não é exatamente o autoritarismo que vocês estão lutando? Vocês não querem ter liberdade? Quando você fica exaltando figuras como Jeff Bezos, figuras como Mark Zuckerberg, como os fundadores do Google, meu amigo, você está literalmente exaltando a raiz desse autoritarismo, dessa ditadura que está sendo imposta a nível global. Só fazer uma menção aqui rápida, porque isso é um problema, você está tocando numa ferida aqui que é, enfim, que é um problema já conhecido no meio libertário, principalmente porque já tem alguma experiência no ramo. Então isso costuma acontecer muito com aqueles libertários que são libertários há pouco tempo, tá? Eles costumam
eles têm primeiro uma revelação, né, de que, enfim, de que o Estado é uma coisa, enfim, uma coisa maligna, né? E então eles costumam cometer o equívoco de pensar que, portanto, as empresas privadas é que são boas, né? Até que eles precisam ter a segunda nova percepção, né, a segunda transcendência, a segunda etapa dessa transcendência, né, para entender que muitas empresas supostamente privadas, na verdade, são corporações associadas ao Estado. Exatamente. Que é uma noção que muitos libertários têm também, né? E eles costumam ensinar esses libertários mais novos sobre o problema dessas corporações, né? Isso é chamado de corporativismo, assim, comumente no vocabulário libertário, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu esqueci o nome do rapaz, eu tenho que até achar o nome dele. Você tinha mencionado um, talvez seja o Socrates, né? Você falou um barbudo, não sou eu, também sou libertário, também sou barbudo, não sou eu nesse caso. Não é, é um outro, ele deve ter uns 50 mil inscritos, ele foi até no Flow Podcast, eu esqueci o nome dele. Aí não sou eu, com certeza. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez um vídeo, cara, explicando exatamente isso, e me deixou feliz, né? Me mandaram, falaram, olha só, Nilman, ele tá falando que, olha, muitos desses monopólios são parte do próprio Estado e a gente não deve ficar protegendo eles. Eu fiquei, pô, legal, gostei da visão do cara, ele entende o que tá acontecendo, e esse cara eu consigo conversar, consigo concordar com muita coisa. Talvez a gente discorde em questão mais metafísica, filosófica, mas nesse aspecto dessa análise eu tenho que falar que o cara tá certo, né? Agora, tem alguns caras que são libertários, ou se autodescrevem dessa forma, né, que eu fico vendo e eu falo, pelo amor de Deus, né, e eu acho, posso estar errado aqui, né, que às vezes podem estar associados aí a certos movimentos liberais, a certos partidos políticos, não sei, né, não sei, a gente nunca sabe, mas, né, ficar exaltando essas empresas, eu acho que é um troço muito complicado, então assim, eu tento, né, me distanciar de pessoas desse tipo. Agora, um cara que consegue entender, igual você falou, os caras que já são libertários há bastante tempo e entendem de uma forma mais granular o que está acontecendo, pô, eu consigo, sabe, conversar com os caras e concordar com muita coisa, mas infelizmente é a questão que você trouxe, cara, tem muito moleque ainda muito jovem que não tá entendendo a questão direito. Eu espero que você e outros caras do tipo continuem a educar esses caras, porque é muito importante, cara. Eu acho que muita gente subestima o que está sendo construído por essas empresas ligadas a esses governos. É um troço assustador. Sim. Bom, a gente fez essa pergunta. Agora eu queria te fazer uma pergunta de um âmbito um pouco mais do seu algoritmo de interesses, que é basicamente quais são os canais que você tem considerado relevante ultimamente, que você está seguindo, né, que você está gostando. Puxa vida, cara. A respeito? Será que isso é pessoal demais? Espero não ser. É que assim, eu não assisto muita coisa no YouTube, eu assisto muita coisa no BitChute, né? Eu assisto bastante coisa no BitChute porque... Fique à vontade para mencionar, porque a gente está fazendo uma campanha forte também de migração. Né? Eu também tô tentando fazer uma coisa meio que assim, né, cara? Mas alguns nomes assim, eu não sei. Bom, tem um cara que tá no YouTube, que é o... Esqueci o nome exato dele, é o Carlos... Eu vou tentar achar exatamente o nome para vocês. Ele fala bastante sobre o tradicionalismo, né? Carlos Alberto Sanches é um cara que tem vídeos muito bons, que eu já gostei bastante do que eles colocam lá. Ele explica muito melhor esse aspecto do tradicionalismo, da tradição. Outro cara que eu venho assistindo e tem uma perspectiva bem interessante, mas que às vezes erra e fala algumas coisas meio sem noção, é um cara americano chamado Jay Dyer, com D-Y-E-R. Mas fora isso, cara, vou ser bem honesto, fica assim, eu não assisto muitas coisas, sabe? Eu não tenho muito tempo para assistir YouTube e eu tento limitar ao máximo entrar nesse site, a não ser quando eu tô trabalhando, porque eu já percebi que eles influenciam também o meu comportamento, o tempo que eu gasto aqui, então eu tento tomar um certo cuidado, né? Acompanho também o Code Hack e o Platinho, que são dois colegas meus e fazem um trabalho fenomenal também, dois caras que eu realmente recomendo bastante. Mas, cara, eu tento ficar o mais distante possível e eu também estou num projeto aí que eu não vou falar muita coisa agora para tentar migrar bastante pessoa para fora desse lugar e estar o mais independente possível, né, desses grandes monopólios, porque, cara, você vai analisar aí a criação de um site, de um portal,
você não vai usar o Amazon, você não vai usar uma empresa que, como o GoDaddy, de registrar domínio, assim, é um troço que não é tão simples, é totalmente independente, né? Até a própria hospedagem de vídeo, cara, é um negócio difícil. E se um dia uma empresa de hospedagem de vídeo decide cortar o seu site, falar assim, não, você tem discurso de ódio, você falou isso e eu não gosto, entendeu? Porque um monte de lacradores ficou mandando mensagem. É um troço, né, assustador, e tô tentando fazer o máximo sozinho para não depender de quase nenhuma dessas plataformas, mas não é fácil não, cara. Pois é, recentemente, né, a gente já falou sobre isso aqui em outra ocasião, mas vale a pena repetir, né? Então, a Google e a Amazon, o Twitter, Facebook, Google, Amazon, essa galera, eles entraram num consenso aí de não dar o espaço, né, para plataformas que não moderassem, né, o conteúdo dos seus usuários, né? E foi nesse sentido que o Parler foi praticamente excluído aí da internet, praticamente. Cara. Então, isso foi uma demonstração de poder, né? Disso aí, quase tudo, né, que a gente tem falado até agora, praticamente tudo a que o Newman se referiu aqui, não é brincadeira, realmente. Exato, cara. Eu gosto de usar o exemplo do Parler, que é muito triste, cara, porque era uma empresa pequena, os caras eram muito motivados, tinham uma boa missão, uma boa vontade de tentar lutar contra isso, e foram dizimados de uma forma brutal que nem eu imaginei que ia ser tão pesado o negócio. Foi tudo no mesmo dia, assim. E, cara, isso deve ser o maior exemplo pra gente, pra entender o que a gente tá lidando. É uma pequena oposição, né, e eles fazem uma coisa do tipo. É uma coisa que muita gente subestima, e por conta disso que eu falo, tenta ao máximo, não dá apoio a essas empresas, tente, ao contrário, apoiar plataformas alternativas, apoiar os criadores que estão saindo delas, entendam assim o valor político, o valor do que você está fazendo a longo prazo, porque quanto mais a gente dá para essas empresas, mais fortes elas ficam. E é aquela questão, no fundo não existe um grupo abstrato de pessoas que são usuários do YouTube. São indivíduos, né? Começa então na gente, e as nossas ações têm sim um poder de moldar a longo prazo o futuro dessas plataformas. Perfeito, Nilman. Bom, agora a gente vai começar aqui uma rodada de perguntas. Vocês ficam à vontade para perguntar o que vocês quiserem aí pro Nilman. Eu vou repassar a pergunta para ele. Não sei se está acompanhando o chat ao vivo, mas tem muita gente que está comentando aqui, está feliz com a sua participação, Nilman. Vou dar uma olhada. Tá sabendo. Okay. Isso por enquanto, né? Ainda vai ter mais comentário depois, porque o vídeo fica registrado, ou como se diz aqui no Rio, né? Na periferia, registrado, né? Eu tô vendo aqui uma pergunta perguntando o que eu acho de ocupar espaços em universidades, né? Eu acho que é algo muito importante, na verdade, né? Só que é algo difícil de se fazer, e quando você é jovem, você tem a tendência de querer falar muita coisa e expressar a sua opinião, né? Eu tenho que falar o que eu realmente acredito. E aí, às vezes, você queima largado. Então, tem que ter estratégia, tem que ser inteligente em fazer isso. Se for entrar num embate político-cultural numa universidade, faça isso não sozinho, tendo uma pessoa veterana no assunto, tendo uma pessoa que entende o que está acontecendo, porque, caso contrário, você pode ainda acabar se ferrando e muito. Então, não façam sozinhos se acabarem escolhendo isso. E tomem cuidado, porque, no fundo, quando você vai olhar uma ideologia progressista liberal que está tomando conta das universidades e das escolas, pode parecer só um embate de eu discordo da pessoa, mas para alguns deles é guerra um negócio. Então eles não têm dó em destruir a tua vida, em tentar te ferrar de toda forma possível e nunca te dar tirar todas as suas possibilidades de futuro numa carreira. Então é para tomar muito cuidado, tem que ser muito estratégico e calculado hoje em dia em todo embate do tipo. Legal. Deixa eu ver, tem alguém perguntando o que você acha perguntando o que você acha de certas posições políticas, e tem aqui o distributivismo do Chesterton.
Chesterton, como é que se pronuncia isso? Vamos descobrir. O Chesterton, né? Eu acho um autor fenomenal, sendo bem sincero. Eu vou até além, eu acho que a questão da doutrina social da igreja ela é necessária para todo católico, né? Eu tô falando aqui com os católicos em si. Se o cara não é católico, é protestante, aí é um outro papo. Mas quem é católico devia ler as encíclicas do Papa Leão XIII. E, assim, é importante você, no mínimo, considerar esse outro lado. Eu sei que vai ter um cara que vai ler e vai falar, mas isso é um absurdo, ele não sabia de nada. Assim, a gente precisa colocar no nosso lugar. Quem sou eu perto do Papa Leão XIII? Eu não sou ninguém. Então, quem que é um influenciador perto dele? Eu me coloco nessa posição como sendo apenas um mero ser humano que está começando a entender um pouquinho algumas coisas da realidade. Então é importante ler esse outro lado, a exposição que ele faz sobre o liberalismo, sobre o socialismo é sim muito interessante, não acho que é besteira, muito pelo contrário, e o Chesterton vai um pouco nessa direção e eu acho que é assim uma coisa bem interessante, mas tem gente que acaba distorcendo e colocando outras coisas, né? Tem gente até que leva ao ponto de falar que, pô, você vai se tornar um stalinista católico e justificar o stalinismo com o catolicismo. Veja que o Stalin só por uma razão lá que perseguiu alguns católicos. Pelo amor de Deus, né? Vamos nos conter aos fatos aqui. Mas sim, pode ter alguns elementos muito interessantes de análise. Eu acho que é um ponto interessante. Bom, temos aqui diversas perguntas. Algumas perguntas são um pouco confusas, né? Então a gente pula. Desculpa aí, gente. Tem coisa que se perguntar fica complicado, né? Mas basicamente, bom, alguém perguntou aqui o que você acha, né, sobre o imposto. Você acha que o imposto é legítimo ou sempre legítimo, sempre que o Estado quer criar um imposto novo, a gente tem que acatar? Como é que você vê essa questão do imposto? Cara, a questão do imposto, eu tento separar dois embates, a questão ética e a questão da realidade que nós estamos vivendo neste exato momento, certo? Então, entrar na questão ética da coisa, entrar numa questão mais teórica, eu entendo totalmente o ponto sobre isso. Eu nem entro aqui porque seria, honestamente, algo bem mais complexo de se fazer, eu não vou só jogar uma opinião, né, sem o contexto que pode ser mal interpretada e fazer parecer que eu sou um completo demente que não sabe do que está falando. Agora, basicamente, só para dar mais um contexto aqui, o Nilman, o que acontece? A entrevista basicamente já está indo além da sua pauta básica, né? E a gente já está conversando, né? Conversando contigo, conversando com a comunidade. Então você fica à vontade, tá? Para falar da maneira que você entender, tá? Assim, para mim, a questão do imposto é a seguinte, como eu disse, a questão teórica é algo diferente do que a gente está vivendo na realidade prática do dia a dia. Então, na realidade prática do dia a dia, se eu fosse, por exemplo, o ditador do Brasil, jamais você, não acho que é certo ser um ditador, tá? Tô uma situação hipotética, né? Eu sou o rei do Brasil. O que eu faria? Eu tiraria imposto de qualquer pessoa que é assalariada. Você tem salário, você não paga imposto. Ao mesmo tempo que o Facebook, o Twitter, o Google, se você não pode expulsar eles do teu país, bom, aí você coloca um imposto bem alto só para essa gente sair, né? Só para sair logo de uma vez e deixa em paz aqui a nossa população. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que, assim, se é para ferrar alguns caras que estão parasitando a população, bom, entendeu? Por exemplo, funcionário público que tá ganhando aí 30 mil reais por mês, eu acho que eles têm que pagar um imposto de 85%. Brincando um pouco com isso, mas levando um pouco mais a sério, assim, eu acho que o imposto pode ser uma forma de punir as pessoas mais perigosas que nós temos hoje em dia e tentar talvez parar elas, mas assim, para a população de forma geral, eu acho um absurdo, eu acho um verdadeiro absurdo um cara que ganha 10 mil reais pagar qualquer quantidade de imposto. Devia ser, na minha visão, zero, entende? Um pequeno empresário de forma similar, porque a realidade dele é completamente distinta da realidade de um monopolista bilionário, completamente diferente. O cara que tem um pequeno negócio, uma padariazinha que ele usa para sustentar a família dele, que paga às vezes uma quantidade absurda de impostos, ele não vai pegar esse dinheiro para comprar político, para comprar rádio, comprar televisão e exercer poder político ao redor do mundo. Ele vai fazer isso para sustentar a própria família, você entendeu? Então, eu acho que o imposto, a única forma que eu vejo de ser algo que é algo assim, interessante, de novo, não vou entrar numa questão muito profunda sobre isso, mas
é nessa questão de, olha, tentar parar essa gente que usa o dinheiro como uma forma de comprar influência política. Eu acho que isso é, no fundo, o problema. A influência política não deve ser exercida pelo capital. Não é correto, não é a forma como as coisas devem funcionar. As ações políticas não devem se pautar na base do dinheiro. Quando isso acontece, é inevitável que a tirania acabe chegando. É inevitável. Então, eu vejo o imposto como uma forma de tentar parar um pouco isso. Porque eu, honestamente, não consigo enxergar uma outra forma de ver uns Amazons da vida e parar essas empresas. Porque, cara, honestamente, o poder que eles têm, a quantidade de dados que eles têm, a quantidade de funcionários que trabalham o dia inteiro analisando dados e fazendo treinamento de algoritmos cada vez melhores, eu fico vendo isso e eu falo, o que a gente pode fazer como meros perrapados, né? Porque nós somos perrapados. Até um cara que é de classe média alta no Brasil é um perrapado perto do Jeff Bezos. É um mero, assim, um ser desprovido de qualquer fortuna e dinheiro. O que a gente pode fazer? Não sei se o imposto é uma dessas coisas, mas pode ser interessante. Agora, eu não acho legal que uma população que já é extremamente pobre como a nossa, que sofre para conseguir um pedaço de pão, tenha que pagar qualquer centavo para o governo, que é uma das razões pela qual eles estão sofrendo. Eu acho que assim, a classe média, pequenos empresários, microempresários não deviam pagar um único centavo e é a forma correta como eu enxergo. Eu acho, assim, apesar de ser libertário, mas a gente não tem uma opinião simplista, assim, do tipo, enfim, de entender que o único problema é o imposto, né? Porque o jargão, né, de que o imposto é roubo é uma coisa que é publicamente aclamado, né? É um entendimento que é importante, tal, mas ele faz parte de um contexto da ética libertária, né? Enfim, a própria prática do imposto também, por sua vez, faz parte de um contexto de política econômica que é extremamente complexo, né? Em que o imposto já se tornou, né, uma ferramenta, né, de uma outra coisa que é um mal maior também, né? É claro que eu não consigo ver o imposto como uma coisa positiva, né, em nenhum caso. Assim como é realmente difícil você diferenciar de um roubo comum, né? Mas, mesmo que você diga que, né, que é por uma boa causa, né, o roubo comum você também pode dizer que é por uma boa causa, né? Então, mas isso não significa, né, que no nosso estado de coisas atual a mera interrupção do pagamento de impostos, né, vai resolver todos os problemas, né? E, nesse sentido, eu queria te perguntar, se você acha que essas empresas poderiam ter a proporção que tem sem a interferência estatal? De forma alguma. Nunca, mas nunca. Você olha o Google, qual o market cap do Google neste exato momento? Deve estar quase em 2 trilhões de dólares. Como que eles chegaram lá? Meu Deus do céu, sem o Fed, jamais eles ficariam naquele tamanho. Jamais. Se não fosse a ligação direta com burocratas do próprio Estado americano, jamais o Google chegaria naquele tamanho. O Facebook de forma similar. E você vê desde o início dessas empresas, né, como que eles acabam tendo acesso a esse capital? Quando você vai nas pessoas em específico, você começa a ver que muitas são ligadas diretamente a banqueiros que conhecem alguém no Fed, que fazem um fundo, e aí você vê toda aquela, né, aquele network, aquela rede de pessoas diretamente ligadas ao Estado, que jogam literalmente milhões de dólares em empresas de startup que às vezes, honestamente, iriam completamente quebrar. Mas, bom, meu papai, ele conhece alguém que tem um fundo de investimento que recebe quantias absurdas do Fed indiretamente, então meu negócio não vai quebrar, pelo contrário, vai me tornar um bilionário, entende? E muitas dessas empresas, na verdade, de startup lá no Vale do Silício, meu amigo, em alguns aspectos é um Ponzi scheme absurdo. Um Ponzi scheme absurdo. Você vê algumas empresas que não chegariam nem perto de ter um único cliente, mas aí, veja bem, é um cara que é um estudante de Stanford. O pai dele conhece as pessoas certas, tem conexões com o Estado americano. Então ele consegue 3, 4, 5 milhões de dólares e com aqueles 5 milhões de dólares ele vai e cria o tal do hype, né?
ele infla a avaliação da empresa, o valuation, e teve empresas que se tornaram unicórnios, mas que no fundo não estavam trabalhando em produto nenhum. Um exemplo bem nítido disso é a Theranos, lá da Elizabeth Holmes. Para quem não conhece a história, rapidamente, é uma mulher empoderada, né, que era assim era um ícone da força feminina como CEO, como empreendedora. E ela estava fazendo um produto que era basicamente testes de sangue rápidos. Então, pegava assim e tirava e fazia o diagnóstico rapidamente. Era basicamente isso, estou resumindo bastante. Mas enfim, ela era uma mera estudante de Stanford, né? Não era uma Zé Ninguém praticamente, mas vinha de uma família bem conectada, que conhecia certas pessoas, já estava dentro de Stanford, se torna muito fácil ter acesso a capital lá, conseguiu meio que enganar as pessoas e começou com um round de investimento, depois outro, e foi indo, ao ponto que chegou num valuation de bilhões de dólares, sendo que não tinha nenhum produto que funcionava. Conseguiu enganar uma das maiores farmácias americanas, que é o Walgreens. Conseguiram deals gigantescos. A mulher ficou literalmente bilionária. 20 e poucos anos, meu Deus, empreendedora feminina, exemplo pro resto do mundo. Só que não tinha nenhum produto. A empresa estava caindo aos pedaços, não tinha nem CFO, não tinha um chefe de finanças. Ela manipulava muito dos números, né? Mas tinha acesso a capital. Por quê? Porque ela tinha aproximação a essa rede de burocratas do Estado americano. Tem foto dela com o próprio Biden, com o Obama, muito ligada ao Partido Democrata. Então, é assim que funciona. Não é uma exceção, é a regra dessas empresas, né? Então, eu fico vendo isso e eu falo, meu amigo, como que a gente vai lidar com uma força dessas? Porque esse Theranos, não sei como fala, é um exemplo que deu bem errado. O Google é um exemplo que deu certo. E você fala, porque imposto pra mim é roubo, é uma agressão. E eu concordo que é uma agressão, de verdade, eu concordo. Agora, eu vejo como se fosse assim, uma guerra justa. Entende? Você vê um cara que tá vindo com um fuzil pra cima da tua população e você dá um tapa na cara dele pra ver se ele para. Né? Vamos fazer alguma coisa, igual assim, pessoal, vamos organizar uns protestos ao redor aí de uma sede de algumas dessas empresas para ver se eles conseguem, assim, ficar com um pouco de medo, porque, pelo amor de Deus, como você para uma força dessas? Como você para uma empresa que tem um market cap de mais de $1 trilhão? Você sabe o que é $1 trilhão, cara? É uma coisa absurda. Veja quanto dinheiro eles têm disponível para comprar o Congresso brasileiro vezes 10 mil, entende? Comprar político é a coisa mais barata do mundo. Então, eles têm uma influência, um poder absurdo, cara. Exatamente. Bom, e essa questão do poder, ela me leva sempre ao dilema, né? Bom, a gente tem um dilema, né, do indivíduo com o coletivo, né, e tem um outro dilema que é do nacional contra o internacional, né? Como se fosse que é basicamente o dilema, a gente pode resumir num trilema, talvez, né? Porque, enfim, ao mesmo tempo que a gente busca, os libertários buscam uma libertação do indivíduo em relação ao coletivo, né? Esse coletivo seja de qualquer proporção. Muitas vezes as pessoas se enganam e buscam essa libertação daquilo que é internacional, né? Então, isso pode até parecer, né, trazer uma certa ilusão de liberdade, né? Mas eu acho muito difícil que isso possa perdurar, porque eu acho que a gente tem, por exemplo, a ONU, né? A gente tem organizações, enfim, mundiais que pretendem ser organizações né, de governos, né? Você imagina, se o Estado é ruim, imagina ter um Estado de Estados. Exatamente. Né? Então, mas ainda assim, eu acho que precisa haver muito diálogo entre libertários e nacionalistas, porque são, em muitos aspectos, em quase todos os aspectos, extremos opostos, né? Mas nessa questão, né, da busca de um refúgio contra ameaças internacionais, pode ser que haja uma convergência, né? Tudo isso pautado numa noção de legítima defesa e tudo mais, né? Sim, cara, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a ameaça que a gente está lidando, ela é muito real e direta.
E a discussão ideológica, muitas vezes, eu não vou falar que a gente tem que ser limpinho e não entrar nesse aspecto, porque a ideologia sempre vai estar lá, a questão das ideias da pessoa sempre interfere, mas eu acho que nós estamos lidando com uma realidade em que o inimigo é tão poderoso, ele é tão gigantesco, que não faz sentido a gente chegar e ficar perdendo tempo com memes zoando o PCO, por exemplo, entendeu? O PCO, cara, a gente vê lá o que eles estão falando, e eu não acho que eles estão fazendo aquilo só pra, entendeu, enganar as pessoas, manipular. Eu acho que eles têm um elemento de sinceridade, eles têm um elemento de alguns princípios que eles acreditam. Óbvio, eu acabo criticaria eles em inúmeras coisas, eu não sou um trotskista, acho que o Trotsky fez algumas coisas bem complicadas, inclusive há relatos de que ele foi patrocinado aí por gente com muito dinheiro, mas não vou entrar nesse detalhe. A questão é que eu não vou ficar enchendo o saco dos caras, porque tem um inimigo muito pior, tem um inimigo muito mais perverso do que isso, que são essas empresas, que são essas organizações. O próprio Antônio Negri, que eu mencionei, ele é um marxista, e eu indico a leitura do livro dele, chamado Império, porque ele descreve essencialmente isso, ele descreve o que a ONU faz, e o que você falou, né, um governo de governos, cara, eu acho que tá até acima disso, porque o poder em si, ele é uma forma ainda mais fraca de algo supremo, né, de algo ainda acima disso, que é a questão da autoridade. O Papa, por exemplo, ele, no passado especialmente, hoje em dia, óbvio, uma sociedade secular que não tem religião, não há muita influência em relação a isso, mas se você olhar numa realidade tradicional, a figura do clero, ele não tem poder no mundo físico, ele tem autoridade. E a autoridade é algo bem acima disso. A questão é que essas organizações supranacionais, como a ONU, ligadas a essas corporações mega ricas e todo o resto, elas agem, às vezes, com poder no mundo material, mas também como autoridade. Você veja, o ponto da ONU, da OMS, é que eles têm todo o aparato da mídia puxando o saco deles e vendo eles como se fossem o ápice da moralidade, como se fossem as pessoas mais corretas do mundo. Então, eu acho que é algo até acima do governo dos governos. Eu acho que é como se fosse assim o clero, a mais alta hierarquia de controle da sociedade, né? E isso é extremamente perigoso, é o nosso maior inimigo. E eu vejo muito libertário brigando com nacionalista, brigando com até alguns comunistas, igual os caras do PCO, e eu vejo como sendo algo que desperdiça muito tempo, desperdiça muita energia, que devia ser focada na maior ameaça contra nós, que somos meros seres humanos, cara. A questão é, se você não é um desses bilionários, se você não faz parte da pequena bolha deles, se você não é um funcionário de um Google, meu amigo, você não vai estar bem no futuro. Eles estão lutando contra você, indiretamente, mas estão. Então, eu vejo esse aspecto da união como sendo algo necessário, como sendo algo importante, e a gente devia focar, como eu disse, naquele ponto em específico, naquela mira, entende? Perfeito, Nilman. Olha, bom, eu sugiro, né, que a gente deixe, né, o debate por aqui, né, o nosso debate-papo, na verdade, né? Uhum. E, enfim, e continue o diálogo aí nas redes, né? Você que está acompanhando, se aproxime, né? Coloque sua opinião e vamos tratar com respeito sempre, né? Não tem porquê de respeitar as ideias da outra pessoa, de respeitar a outra pessoa, pior ainda, né? Porque dentro do meio libertário, muitas vezes as pessoas são extremistas, né? São pacifistas extremistas, ou seja, acaba que tudo aquilo que é pacífico é tolerável, né? Só que não é verdade, né? Sim, eu entendo, assim, esse é um ponto que eu discordo com alguns libertários que pegam a liberdade ou a questão da pacificidade, né, de ser pacífico como se fosse um princípio, sabe? Eu acho que é algo que é muito condicionado, às vezes, pelo contexto que você tá, por princípios ainda mais elementares, como da justiça, da verdade, coisas do tipo. Então, eu entendo o que você tá falando. Mas enfim, é um equívoco comum, né? Costumeiro que a gente tem no meio libertário. E que acaba tendo consequências negativas, né? A gente acaba ficando associado, né, enfim, até às vezes um estilo de vida completamente extremado, né?
que não é verdade, né? Né? Uma coisa que não condiz realmente com a realidade da maior parte dos libertários, né? Então, só porque a gente defende a possibilidade de um estilo de que um estilo de vida extremado seja também pacífico, né? Isso é verdade, né? Não quer dizer que realmente muitas pessoas, né, desse meio sejam de fato dessa forma, né? É o famoso a figura, né, que a gente costuma fazer uma certa caricatura, né, que é eu defendo que os casais gays, né, defendam suas plantações de maconha com suas AR-15, né? Ou até outras coisas mais extremas ainda, né? Essas coisas geralmente são faladas para ilustrar, né, de maneira cômica também, né? Claro que a gente, de fato, defende que isso seja uma coisa que não concerne, né, uma lei civil, né? Esse que é o ponto. Mas existe a questão dos costumes, né? A gente não pode deixar isso de lado. Porque simplesmente também porque ter costumes, né, e reforçar, né, que certos costumes sejam condições de viver numa certa sociedade, isso aí todo libertário entende muito bem que pode ser, que faz parte da expressão da liberdade dessas pessoas defender esses costumes, né? E, no final das contas, o libertário ele tem uma união necessária com a pessoa que defende os valores, né? Que é o valor da liberdade. Porque se você pensar bem, uma sociedade que tem a liberdade por valor, ela só pode manter essa liberdade como valor se ela mantiver o valor da liberdade. Então, se ela perder esse valor, acabou a liberdade também, entendeu? Eu acho que, como eu disse, né, cara, a liberdade ela é algo que ela é muito variável, assim dizendo, dependendo das condições da sociedade. E o ponto que eu trago, assim, é que ela não pode ser o princípio mais elementar que organiza a ordem social. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que fala a coisa mais importante numa sociedade é a gente ter liberdade, mas a questão é, o que é em si a liberdade? Eu sei que pode parecer algo óbvio para um cara que se diz libertário, a liberdade de você ir onde você quiser, de você comprar o que você quiser, eu até entendo esse aspecto, mas é algo que não é um princípio elementar que estrutura a realidade e a sociedade. O que eu digo com isso é 1 mais 1 igual a 2. É um princípio elementar da álgebra que não tem como você contrariar isso. E usando esses princípios elementares da álgebra, você chega a nenhuma contradição. Agora, a liberdade é o ponto mais óbvio, né? Meu Deus, você vai ter liberdade de fazer qualquer coisa, só que você não pode afetar a propriedade do outro. Já aí você tem uma contradição que não é só a pura liberdade, tem algo que precisa, né, criar uma primeira barreira para não tornar a total anarquia. Então, assim, a liberdade eu vejo como sendo, sim, importante, mas ela se constrói com base em princípios ainda mais importantes, como o da verdade, né? Eu acho que eu, pelo menos, prezo muito a verdade sendo colocada no mundo, muito mais do que a própria liberdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Constituição deles, tá lá, liberdade de expressão absoluta, praticamente, né? Agora, efetivamente, porque é uma sociedade que neste momento está vivendo pela mentira, você vê a mentira nas redes sociais, você vê a mentira nos jornais, você vê a mentira no Congresso, em todos os lugares, efetivamente existe liberdade lá? Não, né? Então eu acho que, eu entendo o valor da liberdade, mas existem alguns princípios que para mim são mais importantes, como o da verdade, da justiça, do próprio belo, valores que estão acima da nossa realidade material e que sempre estarão presentes lá. E aí eu até entro, não é uma questão de costumes, é uma questão de tradição. A tradição eu acho que é muito maior do que isso mesmo. O costume acaba sendo só um simulacro, às vezes, né? Uma questão bem superficial de algo muito superior, que é um contato com o divino, um contato com o transcendente, um contato com algo que está muito acima da nossa materialidade do dia a dia atual que a gente tem. Bom, em relação ao assunto que a gente estava tratando antes, eu preciso, né, reforçar que a gente não concorda totalmente, né? Mas também não é interesse aqui a gente aparar as arestas, e é bom, né, entender exatamente aquilo, né, aquele ponto em que nós temos algumas premissas diferentes, talvez, né?
E é isso que é interessante, né, da gente entrevistar também, que até para ter mais empatia também pela forma de pensamento do outro, né? Às vezes até, por exemplo, eu posso achar que você está errado, né? Mas entender que você está errado por um motivo que faz sentido, né? Que, enfim, se eu deixasse de considerar isso ou aquilo, talvez eu pensasse a mesma coisa, né? Mas é isso, Nilma. Muito obrigado pela sua disponibilização aqui, tá? Opa, que é isso, eu que agradeço aí o tempo de vocês, ao pessoal que está presente aí na nossa live, e que espero que todos tenham aí um ótimo dia. Agradeço de novo aí pela presença. Falou para todo mundo. Aqui é Arthur Vergara, pelo Conexão Libertária. Saudações voluntaristas para vocês e até mais. Opa, beleza.